O sol da manhã ainda não tinha ultrapassado o horizonte do Pacífico, quando a tenente Emma Hayes terminou sua flexão número 200. Eram 5h30 da manhã, na base anfíbia naval de Coronado. O ar tinha gosto de sal e diesel. Os braços ardiam, e a respiração vinha em rajadas controladas, mas ela não parou. Ao redor dela, 30 Navy SEALs espelhavam seus movimentos, sobe e desce o ritmo de guerreiros que haviam conquistado seus tridentes no próprio inferno, e de uma mulher que havia feito o mesmo. Emma Hayes tinha 1,60 mm, com as botas cerca de 57 quilos, a menor operadora do SEAL Team 5, por quase 30 quilos. Aos 26 anos, era SEAL há exatamente 2 anos, 3 meses e 14 dias. Em algumas manhãs, ainda não acreditava que a tinham deixado entrar. Na maioria delas, se certificava de que ninguém se arrependesse disso. Quando o Master Chief Frank Sullivan gritou: "Tempo! Alongamento de recuperação. Movimento." Emma se levantou suavemente, sem um tremor sequer nos braços, apesar das 200 flexões. Há muito aprendera que mostrar fraqueza trazia perguntas. Perguntas traziam dúvida. E dúvida matava. A equipe alongou em silêncio profissional e focada. Aquela era sua família agora. Os homens que a tinham visto sobreviver a Hell Week e conquistar cada centímetro de respeito que possuía. Então, os ônibus chegaram, 3 veículos verde-oliva, entrando pelo portão principal com o brasão do United States Marine Corps nas portas, e Emma sentiu a mudança imediata na atmosfera. SEALs e Marines sempre tiveram uma relação complicada, respeito mútuo, misturado com rivalidade, cada força absolutamente convencida de ser mais dura, melhor, mais elite. Os ônibus desembarcaram 6 Marines, todos homens, todos com o típico porte autoconfiante de Force Recon, o tipo de confiança que vem de saltar de aviões perfeitamente funcionais e chamar isso de terça-feira. Emma reconheceu o tipo no mesmo instante. Crescera cercada de homens, assim seu pai fora um deles. O Marine, à frente, avançou 1,88, quase 88 quilos, ombros de linebacker, maxilar de granito, as listras de sargento no braço, o nome Crawford no peito. Sullivan se aproximou e estendeu a mão. Master Chief Frank Sullivan, bem-vindo. A Coronado. Crawford apertou a mão com firmeza, o olhar avaliador percorrendo os SEALs, como um general inspecionando tropas. Quando viu Emma, o olhar se prendeu por 2 segundos e o lábio dele se curvou em desprezo. Staff Sergeant Jake Crawford, Force Recon. Minha equipe está aqui para o exercício conjunto 2 semanas de integração entre forças. Sullivan respondeu que sua equipe estava pronta para trabalhar, compartilhar táticas e construir coesão, mas Crawford continuou olhando para Emma, algo entre descrença, desdém e diversão atravessando seu rosto. Todos da sua equipe, ele perguntou com ceticismo escorrendo da voz. Emma sabia o que viria variantes disso, tinham acompanhado cada etapa de sua carreira do básico ao Bud S, e a dúvida nunca desaparecia. Apenas ficava mais alta. Ele se virou para seus Marines e elevou ainda mais a voz. Parece que a Guerra Especial Naval atualizou seus padrões, rapazes. Será que também atualizaram os requisitos para fazer café? Risos dos Marines, silêncio incerto dos SEALs. 30 pares de olhos se voltaram para Emma. Ela permaneceu imóvel, mantendo o olhar fixo ao longe, como o pai a ensinara aos 12 anos, quando tentarem entrar na sua pele, baby girl. Você vira pedra água. Há qualquer coisa que eles não esperam. Crawford caminhou até ficar a menos de 1 metro dela, perto o suficiente para invadir espaço pessoal, longe o bastante para negar intenção, e disse: "Qual é a sua função, marinheira?" Sem tenente, sem patente, apenas o desrespeito calculado. Emma respondeu com calma nivelada: "Tenente Emma Hayes. SEAL Team 5. SEAL." Ele arrastou a palavra SEAL, transformando-a em algo quase obsceno. "E há quanto tempo você anda brincando de SEAL, tenente?" Ela respondeu. 2 anos, Staff Sergeant. Ele assobiou
e zombou para sua equipe chamando-a de veterana experiente, de 2 anos, antes de voltar a encará-la com um sorriso nada amigável. Me diga, tenente, deixaram o Bud S mais fácil para você. Abaixaram o muro de obstáculos, te deixaram pular a água gelada. O maxilar de Emma contraiu única reação que se permitiu, e ela respondeu: mesmo curso, mesmos padrões, mesma Hell Week. Claro que sim, Crawford ironizou antes de elevar a voz para toda a formação. Tenho certeza que a Marinha deu exatamente os mesmos padrões que aos homens. Sem pressão política, sem cotas de diversidade, nenhum senador ligando para dar pitaco. Então ele se inclinou perto o suficiente para que apenas Emma e os SEALs próximos ouvissem. Tenta não chorar, princesa. São só 2 semanas. As palavras atingiram Emma como um golpe físico, e suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo. Cada músculo do corpo dela gritava para se mover, para reagir, para apagar aquele sorriso arrogante do rosto dele, mas ela permaneceu, imóvel. Pedra, água, ar. Afirmativo, Staff Sergeant. Fria, neutra, sem entregar nada. Crawford sustentou o olhar dela por mais 3 segundos, então virou de costas descartando-a completamente e se dirigiu ao Master Chief Sullivan. Meus Marines estão prontos para treinar, Master Chief, assumindo que viemos realmente para treinar e não para fazer babá. O rosto de Sullivan ficou cuidadosamente neutro, o tipo de neutralidade que vinha de 32 anos de serviço militar e de aprender quando escolher suas batalhas. Estamos aqui para treinar, Staff Sergeant. Vamos acomodar sua equipe. A formação se desfez, os Marines seguiram para seus alojamentos e os SEALs se dispersaram para o tempo livre. Emma manteve sua posição até que todos tivessem saído. Então, caminhou não em direção ao alojamento, mas à praia. Precisava correr. Os 12 dias seguintes se desenrolaram como uma aula magna de guerra psicológica. Crawford e seus Marines se infiltraram em cada evolução de treinamento, cada briefing, cada refeição, e em cada oportunidade os comentários vinham. Dia 2, estande de armas leves. Emma realizava a qualificação de fuzil, 40 disparos. A 300 jardas, mira de ferro-vento de 15 nós, vindo do noroeste. Ela anunciava seus disparos, controlava a respiração e apertava o gatilho entre as batidas do coração, exatamente como o pai lhe ensinara antes mesmo que soubesse escrever em letra cursiva. 40 tiros. 40 acertos, todos no centro, pontuação perfeita. Crawford observava do camarote. Sua voz ecoou pela janela aberta. Deve ser bom ter alvo ajustável. Aposto que colocaram o dela uns 10 metros mais perto. Risos dos Marines. Emma ejetou o carregador, esvaziou a arma e não disse nada. Dia 5, treinamento de sobrevivência em água de combate. Equipamento completo. Mochila de 22 quilos. Armas. Nado no oceano por 3 quilômetros em água de 16 cidadãos. O frio não incomodava Emma. Ela crescera nadando naquelas águas e aprendera a amar o abraço gelado do Pacífico durante a Hell Week. O frio era familiar, quase reconfortante. Ela terminou a natação 8 minutos antes do segundo mais rápido, emergindo da água com respiração pesada, mas controlada, sem tremores, sem sinais de hipotermia. Crawford a esperava na praia corrente de sorte hoje. Aposto que foi mais fácil por ser tão pequena. Menos massa para arrastar. Emma torceu a água do cabelo, afirmativo, Staff Sergeant. Dia 8, exercícios de combate em ambientes confinados na Kill House. Tiro real. O treinamento mais perigoso conduzido pelos SEALs. Um único erro significava que alguém voltava para casa em um caixão. A equipe de Emma invadiu 6 cômodos, engajou 42 alvos com 0 civis atingidos e 0 incidentes de fogo amigo. Tempo total: 93 segundos. Perfeito. Crawford revisou as imagens, balançou a cabeça. Qualquer um atira em papel. Combate é diferente. Quando as balas voltam, vamos ver quem congela. Seu cabo Mitchell, faixas de taekwondo presas à bolsa, concordou. Mulheres não são feitas para a violência. É biologia.
Quando fica real, o instinto domina. Emma, limpando a arma a 5 metros deles, ouviu tudo e permaneceu em silêncio. Dia 11. Treinamento de combate corpo a corpo. O ginásio estava lotado de operadores de ambos os serviços tatames, cobrindo o chão cheiro de suor e determinação no ar. O instrutor SEAL, um Chief Petty Officer grisalho com 20 anos ensinando combatíveis, chamou voluntários. Preciso de 2 pessoas. Um grappler experiente e um striker. Vamos demonstrar técnica integrada. Antes que Emma pudesse processar a voz de Crawford, ecoou no ginásio. Eu voluntário a Tenente Reis. O ginásio silenciou. Emma se virou. Crawford sorria o mesmo sorriso hostil do primeiro dia. Vamos, tenente. Mostre o que os padrões femininos de SEAL realmente significam. Estou curioso. O instrutor franziu a testa. Staff Sergeant. Eu não acho que, sem desrespeito, Chief, mas estamos aqui para treinar juntos. Certo, integração entre forças. Vamos integrar. Ele gesticulou para sua equipe. O cabo Mitchell aqui é faixa preta de Taekwondo 3º grau. Ele vai pegar leve. Mitchell avançou. 1,75 metros, cerca de 77 kg, magro e flexível. Sorriso idêntico ao de Crawford. Vou pegar leve, senhora. Não queremos você se machucando. Emma olhou para o instrutor. O olhar do Chief dizia que sabia exatamente o que estava acontecendo ali. Teatro político, uma armadilha para humilhar. Ele deu um aceno quase imperceptível. É sua escolha. Emma pisou no tatame sem cerimônia. Sem aquecimento. Só movimento. Certo, disse o instrutor devagar. Demonstração leve. 20% de velocidade. Só mostrando técnica. Não interrompeu Crawford. Vamos fazer real. Velocidade total, contato total. Vamos ver do que um SEAL é capaz. O ginásio ficou completamente silencioso. 60 operadores olhando, esperando. Aquilo era mais que treino. Era sobre provar um ponto que Crawford martelava havia 12 dias. Mulheres não pertenciam ali. O instrutor olhou para Emma. Tenente está confortável com isso. Emma encarou Mitchell, analisando sua postura, a distribuição de peso, a leve inclinação de quem chuta os ombros soltos de alguém confiante nos próprios golpes. A voz do pai ecoou em sua memória. Todo adversário mostra como vencê-lo, baby girl. Você só precisa prestar atenção. Sim, Chief. Contato total está ótimo. O sorriso de Mitchell se abriu. Ele quicava nas pontas dos pés, relaxado claramente, já planejando o chute giratório que queria exibir. O instrutor disse, certo, regras padrão. Nada de golpes na virilha ou garganta, nada de puxar boca ou olhos. A luta termina quando alguém bate e diz, parar, ou eu interromper. Toquem as luvas. Eles tocaram as luvas. As mãos de Emma pareciam minúsculas comparadas às de Mitchell. Prontos. O instrutor ergueu o braço. Luta! Mitchell avançou imediatamente, jab leve, seguido de chute giratório taekwondo perfeito. O chute era rápido e bem executado, mas Emma não estava lá. Ela havia lido tudo no instante em que Mitchell mudou o peso. Viu a rotação telegráfica dos quadris e o giro estava totalmente comprometido, sem chance de correção. Ela entrou no arco do golpe e deixou o próprio impulso dele passar. Mitchell girou desequilibrado, procurando um alvo que já não estava ali. Emma estava atrás dele agora. Ela ganchou sua perna com o pé, uma rasteira simples, usando a força dele contra ele, e Mitchell caiu com força no tatame. Emma caiu junto e assumiu side control. Mitchell era bom e tentou elevar o quadril para criar espaço, mas Emma já tinha prendido seu braço e trancado as pernas ao redor do pescoço e ombro dele em um arm triangle choke perfeito. Mitchell tentou empurrá-la com o outro braço, exatamente a defesa esperada, e Emma usou essa força para rolar ambos, terminando montada no peito dele. O estrangulamento apertou mais um ombro, comprimindo um lado do pescoço, o ombro dele comprimindo o outro, cortando o fluxo sanguíneo. Mitchell lutou, tentou se debater, tentou escapar. Nada funcionou.
O rosto dele ficou vermelho, depois roxo. Ele bateu 3 vezes no tatame. Emma soltou imediatamente, rolou para o lado e se levantou enquanto ele tossia e engasgava. 18 segundos do início ao fim. O ginásio ficou absolutamente silencioso. Emma estendeu a mão. Mitchell demorou um instante, depois a aceitou e ela o puxou de volta ao pé. Boa luta, cabo. Mitchell esfregou a garganta e a encarou, e algo como respeito brilhou em seus olhos. Onde aprendeu isso, meu pai? Ele me ensinou a lutar antes de eu saber andar de bicicleta. A voz de Crawford rompeu o momento. Golpe de sorte. Qualquer um tem sorte uma vez. O silêncio se quebrou com murmúrios. O instrutor avançou para encerrar, mas Master Chief Sullivan deu um passo adiante. Emma não tinha percebido que ele estava lá. O rosto envelhecido de Sullivan parecia talhado em pedra. Seus olhos afiados, apesar dos 62 anos, estavam fixos em Crawford com intensidade capaz de derreter aço. Você tem razão, Staff Sergeant, disse ele calmamente. Uma vez é sorte. Qualquer um tem sorte uma vez. Crawford sorriu, achando que tinha vencido até Sullivan continuar. E 6 vezes. O ginásio silenciou de novo, agora com outro tipo de silêncio tenso, cheio de antecipação. Sullivan caminhou para o centro do tatame. Todos sabiam quem ele era. Master Chief, Frank Sullivan. Lenda viva tridente de 1982. Combate na Granada, Panamá. Tempestade no deserto Somália e Afeganistão. Instrutor de 3 gerações de SEALs. Quando ele falava, todos ouviam. Você tem 6 Marines, Staff Sergeant Crawford. A Tenente Hayes é um SEAL. A voz dele ecoou no ginásio. Parece desigual para mim. Crawford hesitou. Master Chief, eu não acho que... E aqui está o que eu acho. Sullivan se virou para todos. Temos 2 semanas de treino conjunto. É para estarmos construindo coesão, mas claramente há dúvidas sobre padrões, capacidade e quem realmente merece estar aqui. Ele olhou novamente para Crawford. Então vamos resolver. Luta de exibição. A Tenente Hayes contra toda a sua equipe. Combates individuais. 6 lutas consecutivas, contato total sem limite, além da exaustão. O ginásio explodiu em reações, SEALs chocados, Marines empolgados. O coração de Emma disparou. 6 lutas seguidas, algo que ela nunca tinha feito. Crawford se recuperou rápido demais, como se estivesse esperando exatamente essa oportunidade. E quais são as apostas? Sullivan sorriu, o tipo de sorriso que deixava Emma nervosa. Se a Tenente Hayes vencer, você fará um pedido formal de desculpas a todas as militares desta base. A advertência seria registrada publicamente e adicionada permanentemente ao seu arquivo. O maxilar de Crawford se contraiu. E se ela perder Sullivan, respondeu sem hesitar. Ela solicitará a transferência para fora do SEAL Team 5 e deixará totalmente a guerra especial naval. O sangue de Emma gelou sua carreira inteira, tudo pelo que trabalhava desde os 13 anos estava em jogo. Ela queria falar, protestar, dizer alguma coisa, mas a voz do comandante interrompeu tudo. O capitão Richard Morrison, comandante da base e ex-SEAL, atravessou a multidão com expressão inescrutável. Isso é uma proposta séria. Sim, senhor. Morrison olhou diretamente para Emma, avaliando cada detalhe. Tenente Hayes aceita estes termos. Todos no ginásio olharam para ela. Crawford sorrindo. Mitchell esfregando a garganta. Os SEALs preocupados, mas leais. Os Marines confiantes e Sullivan, o melhor amigo de seu pai, o homem que a treinou e nunca duvidou dela. O olhar dele dizia claramente: eu acredito em você. Emma se colocou em posição de sentido. Sim, senhor. Eu aceito. Morrison assentiu. Muito bem. 1 semana para se preparar. Sábado 20 Rio. Ginásio, presença obrigatória para toda a base. Ele virou-se para Crawford. Staff Sergeant aceita os termos. Os 6 Marines atrás dele assentiram de imediato, confiantes na vitória rápida. Aceitamos, senhor. Morrison concluiu.
Uma semana. Façam valer. O ginásio foi esvaziando. Os marines riam e faziam piadas já planejando sua vitória. Os SEALs estavam mais silenciosos apoiando Emma, mas visivelmente tensos. Ela permaneceu no tatame sozinha, processando o que estava por vir 6 homens, todos mais pesados, todos treinados, todos veteranos, todos absolutamente certos de que não perderiam para uma mulher. Master Chief Sullivan se aproximou e esperou até estarem completamente sozinhos. Caminhe comigo, Emma. Eles atravessaram a base em silêncio até o muro memorial, onde os nomes dos SEALs caídos estavam gravados em bronze. Sullivan parou diante de um nome: Master Chief James Hayes, morto em ação. Afeganistão 2011. O pai de Emma. Ele sabia que esse dia chegaria, disse Sullivan. Foi por isso que criou o Phantom Protocol. Emma fitou o nome do pai. E se eu não conseguir 6 lutas, eu nunca... Sullivan respondeu. Seu pai fez 4. Emma arregalou os olhos. O que? Ele contou. Mogadíscio, 1993. Black Hawk Down. Ficamos presos com 2 Rangers. 4 milicianos entraram. Sua arma falhou. A minha estava sem munição. Os Rangers recarregando. Ele lutou contra os 4 corpo a corpo, um por um. Levou 11 minutos. Salvou 4 vidas, incluindo a minha. Emma sentiu lágrimas subirem, mas conteve. Eu não sou ele. Sullivan respondeu. Não. Você é melhor. Seu pai era forte e rápido, treinado no básico. Você... Ele criou um sistema inteiro especificamente para você, para o seu tamanho, sua velocidade, sua flexibilidade. Ele tirou um caderno antigo do bolso couro desgastado, páginas amareladas. Ele começou isso quando você nasceu. Cada técnica, cada lição. Ele colocou o caderno na mão dela. Chamou de Phantom Protocol. Dizia que você seria como um fantasma impossível de atingir, impossível de prever. Emma abriu o caderno. A letra do pai estava lá. Para Emma, minha fantasma. Minha guerreira. Se estiver lendo sem mim, Sullivan cumpriu a promessa. Tamanho nunca é desvantagem, só é quando você acredita que é. As palavras borraram quando seus olhos marejaram. Sullivan disse. 1 semana. Treinaremos 18 horas por dia. Vou te ensinar tudo do seu pai, tudo dos meus 32 anos. Tudo para te manter viva no sábado. Emma fechou o caderno e o segurou contra o peito. E se não for suficiente, Sullivan sorriu triste e orgulhoso. Então você cai como uma Hayes lutando até o fim. Mas vai ser suficiente. Seu pai garantiu isso. A semana que seguiu, redefiniu o que Emma entendia por exaustão. Às 04h30, todos os dias Sullivan estava na porta com café e a mesma expressão dura dizendo: hoje será pior que ontem. E sempre era. O primeiro dia foi condicionamento, não condicionamento normal, nem condicionamento de SEAL, algo além disso. Rondas de grappling de 5 minutos contra oponentes rotativos, SEALs entrando frescos a cada round, e Emma tinha apenas 30 segundos entre rounds para respirar, beber água e reiniciar. 10 rounds, 50 minutos de combate contínuo. Seus pulmões ardiam, seus músculos gritavam, sua mente começava a nublar pela falta de oxigênio. De novo, Sullivan ordenou. Você vai lutar contra 6 homens seguidos. 2 minutos de descanso entre cada luta. Precisa aprender a lutar exausta. Mais 10 rounds. Emma resistiu até o 7º antes de vomitar. Sullivan lhe deu água, esperou exatamente 60 segundos e disse de novo. O dia 2 foi técnica. Sullivan abriu o caderno do pai dela na página 15. Articulações pequenas quebram antes que músculos grandes rasguem. Mire dedos, punhos, cotovelos, joelhos. Movimento rápido devastador. Siga em frente. Nada de movimentos desperdiçados. Nada de exibicionismo. Eles treinaram por 14 horas apenas manipulação articular. As mãos de Sullivan viraram alvos. Emma aprendeu a enxergar cada dedo, punho e cotovelo como uma alavanca, um sistema mecânico projetado para falhar sob a pressão e o ângulo certos. Seu pai era engenheiro antes de ser SEAL.
explicou Sullivan. Para ele, corpos eram máquinas. Máquinas quebram quando você ultrapassa suas tolerâncias. No dia 3, reconhecimento. Sullivan fez Emma observar os Marines de Crawford durante o treino normal. Segundo a regra do seu pai, disse ele apontando para o caderno. Todo guerreiro tem um TEL. Encontre em 10 segundos. Explore em um movimento. Emma observou de verdade. Williams, o gigante de 1,93 metros e 110 quilos, era forte mas lento e quando cansava deixava a mão esquerda cair. Era hábito de quem treinou anos com armas pesadas em que a mão de apoio faz quase tudo. Thompson, o sniper magro, flexível, confiante demais, usava o alcance mas expunha o pescoço nas transições. Feio no combate mortal no tatame. Stevens, o médico de combate, era wrestler forte. Pressão boa, mas previsível. Todos os seus takedowns vinham do mesmo setup. Mitchell, ela já o conhecia, estaria com raiva e desejando vingança, e isso o tornava previsível também. Jackson, apelidado de Hound, era um brigão puro sem técnica. Telegrafava cada golpe 3 movimentos antes. E Crawford, o campeão 12 anos de boxe Golden Gloves, preciso disciplinado, mas com uma fraqueza. Quando Emma o observou bater manopla, percebeu toda vez que ele estendia totalmente o direto por um microsegundo. Seu rosto contraía de dor. Ombro direito, lesão antiga, provavelmente uma ruptura de manguito rotador mal curada. Ele escondia bem, mas estava lá. Emma anotou tudo em seu próprio caderno, o do pai num lado, suas observações no outro. No dia 4 veio a velocidade. Sullivan trouxe um cronômetro. Seu pai dizia, rápido vence forte, inteligente vence rápido, mas rápido e inteligente é imparável. Eles treinaram transições, passagens de guarda, quedas, finalizações, tudo em fluxo contínuo. Sem pausas, sem reset. Um movimento levando ao outro. O corpo de Emma começou a agir antes da mente. Memória muscular moldada por milhares de repetições. Quando o oponente vai à esquerda, ela já está à direita. Quando empurra, ela já puxou. Quando pensa que a tem, ela já desapareceu. Phantom. No dia 5, o jogo mental. Sullivan a fez sentar, fechar os olhos e visualizar cada luta do início ao fim. Veja-se vencendo. Sinta-se vencendo. O cérebro não distingue imaginação vívida de experiência real. Então, vamos dar a ele 6 vitórias antes de você pisar no tatame. Emma visualizou o chute giratório de Mitchell, o pescoço exposto de Thompson, a entrada previsível de Stevens, o soco telegráfico de Jackson, a mão esquerda caída de Williams, o ombro fraco de Crawford. 6 lutas, 6 vitórias. No dia 6, quase descanso. Natação leve 20 voltas deixando a água gelada do Pacífico sugar a dor dos músculos. Banho de gelo por 20 minutos, massagem, nutrição, sono. Amanhã é a luta, disse Sullivan naquela noite. Seu corpo precisa estar fresco, mas sua mente precisa estar afiada. Então hoje você lê. Ele entregou o caderno do pai. Página 83. Última entrada. Ele escreveu na semana antes de ir ao Afeganistão. Emma virou a página e viu a caligrafia do pai um pouco mais trêmula, como se ele soubesse que aquelas palavras poderiam ser as últimas. Emma, se você está lendo isto, provavelmente eu já me fui. Sinto muito por não estar aí para ver você se tornar aquilo que eu sempre soube que seria a guerreira mais forte, inteligente e capaz que eu poderia imaginar. Mas aqui está o que preciso que você lembre. Ser forte não é nunca cair, é levantar depois. Ser corajosa não é nunca sentir medo, é lutar mesmo assim. E ser uma guerreira não é nunca chorar, é chorar, enxugar o rosto e voltar ao trabalho. Eu te amo, minha garotinha. Faça eles lembrarem o seu nome. Papai. Emma leu as palavras 3 vezes, fechou o caderno e o apertou contra o peito. Amanhã 6 marines tentariam quebrá-la. Amanhã ela mostraria a eles o que realmente era uma Reis. O sábado chegou com uma alegria cruel. Céu claro, muitos de coágulos, brisa leve do oceano, o típico dia perfeito da Califórnia.
O estômago de Emma parecia chumbo. 18 Hill faltavam 2 horas para a luta. Sentada sozinha no quarto com o caderno do pai no colo, o tridente na mesa, e o velho faixa preta de Krav Maga do pai pendurado na parede, ela ouviu batidas à porta. Entre. Master Chief Sullivan entrou com uma pequena bolsa. O rosto sério profissional, mas os olhos denunciavam o afeto. Como está se sentindo, apavorada? Ótimo. Seu pai também ficava apavorado antes de toda a missão. Ele dizia que o medo mantinha a mente afiada, tornava você cuidadosa. Só idiotas não sentem medo. Emma conseguiu sorrir. Ele sempre dizia isso. Sullivan sentou-se e tirou algo da bolsa, um pano preto gasto desbotado. Seu pai queria que você tivesse isto. Me fez prometer anos atrás. Disse para entregar quando você enfrentasse o maior desafio da sua vida. Ele abriu o pano, era um cinto, um faixa preta de Krav Maga. As bordas desfiadas à cor, já quase cinza. Era dele. Ele ganhou em 1990. Usou por 15 anos. Cada treino, cada missão. Ele dizia que carregava o espírito à técnica e tudo o que aprendeu. Sullivan estendeu o cinto. Hora de passar adiante. Emma o recebeu com os dedos tremendo. O tecido era macio marcado. Ela quase podia sentir as mãos do pai ali, o suor, a determinação, o amor. Obrigada, Master Chief. Não me agradeça agora. Ainda falta você lutar. Sullivan se levantou. 2000 horas. Não se atrase. E Emma, seu pai dizia mais uma coisa antes das missões. O que dói é só fraqueza deixando o corpo. Você vai perder muita fraqueza hoje. 20 Hill. O ginásio estava lotado. Cada SEAL da base, cada Marine oficiais, praças, umas 400 pessoas espremidas num espaço para 200. No centro, um ringue de boxe completo. O comandante da base havia oficializado o evento legal sancionado. Emma entrou pela porta lateral. Usava uniforme de PT shorts pretos, camiseta cinza nave, nada de joias, nada que atrapalhasse. O faixa preta do pai amarrado à cintura. Assim que a viram, o barulho caiu pela metade. Sussurros, apostas, olhares. Sullivan aguardava em seu corner com 2 SEALs, água, toalhas, kit médico. Emma entrou no ringue. O tatame parecia sólido real, aquilo estava acontecendo. Do outro lado, Crawford e seus Marines riam relaxados, confiantes. Mitchell fazia sombra. Thompson alongava. Stevens e Jackson batiam os punhos. Williams estalava os nós dos dedos. Crawford encontrou o olhar de Emma e sorriu articulando 2 palavras: "Try crying". Emma retribuiu o olhar pedra-água-ar. O comandante subiu ao ringue. Capitão Morrison, microfone na mão. Boa noite. O que veremos agora é um combate de exibição sancionado pelas regras de treinamento de combate corpo a corpo. Equipe médica está de prontidão. Regra simples, regulamento padrão de MMA, proibido golpear genitais ou garganta, proibido enfiar dedos nos olhos. A luta continua até submissão nocaute ou interrupção do árbitro. Pausa. Peso das palavras. A Tenente Reis enfrentará 6 oponentes consecutivos. 2 minutos de descanso entre cada luta. A ordem dos combates foi determinada por patente da mais baixa à mais alta. Morrison olhou para Emma. Tenente aceita os termos. Sim, senhor. Sargento Crawford, seus Marines aceitam os termos. Sim, senhor. Mal posso esperar. Então comecemos. Primeira luta. Tenente Emma Hayes versus Cabo Derek Mitchell. A multidão rugiu. Emma voltou ao corner. Sullivan segurou seus ombros. Lembre-se de tudo. Velocidade vence força. Técnica vence tamanho. E você já o venceu uma vez. Ele vai vir com raiva. Ótimo. Raiva gera erros. Fique calma. Fique técnica. Termine rápido. Depois ainda faltam 5. Emma respirou fundo, sentiu o coração desacelerar. Mitchell entrou no ringue sem camisa, músculos marcados, tatuagem de taekwondo na costela.
Quicava nas pontas dos pés animado. O árbitro, um instrutor sênior SEAL, chamou os dois ao centro. Quero luta limpa. Protejam-se o tempo todo. Toquem as luvas. Eles tocaram. As mãos de Emma pareciam minúsculas diante das dele. Prontos. O árbitro ergueu o braço. Lutem! Mitchell avançou imediatamente rápido. Um jab falso, um chute baixo falso, preparando o spinning back kick. Emma sabia exatamente o que vinha, tinha visualizado essa sequência centenas de vezes. O giro começou rápido e bonito, mas ela deu um passo dentro do arco, deixando o próprio impulso de Mitchell levá-lo além. Ele terminou o giro levemente desequilibrado, e Emma enganchou a perna da frente dele uma rasteira simples, usando sua própria força. Mitchell caiu pesado. Emma caiu junto em side control. Ele fez ponte tentando espaço, mas ela já tinha prendido seu braço e envolvido pescoço e ombro com as pernas em um arm triangle choke mais rápido e mais apertado do que na primeira luta. Mitchell ficou vermelho depois, roxo, até bater 3 vezes no tatame. Emma soltou, levantou-se enquanto ele tossia. A plateia explodiu. 15 segundos. Primeira luta encerrada. Faltavam 5. Mitchell saiu do ringue segurando a garganta. Emma respirava controlada, batimentos caindo. Sullivan lhe deu água a pequenos goles. 2 minutos passam rápido. Os SEALs torciam. Os Marines estavam mais silenciosos. Crawford já não parecia tão seguro. O árbitro chamou a próxima luta Tenente Hayes vs Lance Corporal David Jackson. Jackson entrou, 1,85 minas e 90 quilos em tatuado nariz quebrado, pura agressividade. Eles tocaram as luvas. Nada pessoal, senhora, ele disse. Só meu trabalho. Entendo, cabo. Lutem. Jackson avançou sem técnica, sua força bruta, um gancho de direita enorme que acabaria a luta se acertasse. Emma já tinha estudado isso, todo golpe dele vinha com o mesmo giro exagerado. Ela deu um passo dentro do arco, sentiu o vento do soco e usou sua própria força para girar um arremesso de quadril clássico. Jackson voou e caiu com tudo perdendo o ar, mas tentando levantar. Emma não deixou. Ela saltou nas costas dele, pernas no torso, braço no pescoço, rear naked choke, perfeitamente encaixado. Jackson tentou arrancar o braço dela. Era forte, muito mais forte, mas força não vence técnica quando a carótida está comprimida. Ele conseguiu ficar de pé com Emma nas costas e tropeçou tentando esmagá-la no canto. Ela apertou mais, sentindo o pulso dele desacelerar. Bata cabo. Acabou. Jackson, teimoso, recusou-se a render-se a uma mulher. A consciência foi sumindo. As pernas bambearam. Ele desabou. Emma manteve o estrangulamento na medida certa até ele apagar. O árbitro correu. Pare, ele está inconsciente. Emma soltou e rolou para o lado. A equipe médica entrou. Jackson estava roxo, respirando, mas apagado. O ginásio ficou silencioso, aquilo já não era esporte, era real. 30 segundos depois, ele acordou confuso, depois assustado até entender exatamente o que tinha acontecido. Ele olhou para Emma, algo como respeito. Brilhou por um segundo antes de a vergonha tomá-lo. Ajudaram-no a sair do ringue. Emma ficou de pé. As pernas já pesavam. 2 lutas, 2 finalizações. Mas ela teve que manter o estrangulamento mais tempo do que queria. Sullivan segurou seus ombros. Bom. Técnica perfeita, mas você está respirando mais forte. Beba. Sente-se. Emma sentou no banco do corner, bebeu. O braço formigava adrenalina e ácido lático. Ainda faltavam 4 lutas, 4 homens maiores, mais fortes, mais técnicos. Foque, disse Sullivan. Não pense nos próximos 4, pense no próximo. O árbitro chamou. Próxima luta. Tenente Hayes versus Cabo Brian Stevens. Stevens entrou no ringue, 1,83, 1.084 quilos, ombros largos, pernas fortes. Emma o tinha visto lutar wrestling universitário, talvez nível divisão I. Quedas poderosas, pressão sufocante. Mas wrestlers eram previsíveis padrões gravados por milhares de horas no tatame. Ele tentaria derrubá-la, esmagá-la, usar peso e força para desgastá-la. Emma levantou.
As pernas protestaram. Ignorou. Eles tocaram as luvas. Boa luta até agora, senhora, mas essa é minha. Vamos ver cabo. Lutem. Stevens circulou com cautela, tinha visto as 2 primeiras lutas e sabia que avançar sem pensar era suicídio. Trabalhou ângulos, tocou a guarda dela, buscou brechas. Emma circulava também observando quadris, nível, postura, sinais de uma queda. 30 segundos se passaram, nada de compromisso. A plateia ficou impaciente. Stevens fingiu um jab, baixou o nível e disparou um double leg perfeito, rápido, explosivo. Mas Emma já tinha visto o pequeno deslocamento de peso, a queda de altura, meio segundo de aviso. Ela espraulou jogando as pernas para trás, quadris pesados, sobre os ombros dele, peso morto. O ataque parou. Emma girou para as costas dele, enquanto ele ainda estava de 4, posição idêntica à que usou contra Jackson. Mas Stevens era melhor. Virou para o quadril, tentou recuperar, guarda, tentou defender. Ela acompanhou, fechou um body triangle, encaixando o pé atrás do joelho oposto, impossível de abrir à força. Stevens tentou controlar as mãos, proteger o pescoço, sua defesa era boa. Cotovelos fechados, queixo baixo. Emma mudou a estratégia, controlou a cabeça dele com uma mão e usou a outra para golpear socos curtos, precisos, legais. Não para nocautear, mas para forçar reação. 1, 2, 3, 4 golpes no lado da cabeça, na têmpora, no maxilar. Stevens defendeu, cobriu-se e, ao se cobrir, expôs o pescoço. Ele puxou o queixo para baixo, boa defesa. Emma voltou a golpear 5, 6, 7. Os braços dele estavam ficando pesados, energia indo embora rápido demais. O árbitro observava de perto, avaliando segurança. Emma manteve o ritmo, pressão, precisão, constância. Stevens começou a se encolher. A guarda abaixou só um pouco, o suficiente. O árbitro entrou. Pare, TKO 2 minutos e 8 segundos. Stevens estava consciente, apenas humilhado e com zumbido nos ouvidos, incapaz de se defender, incapaz de melhorar posição. O árbitro o protegeu. Stevens estava frustrado, sabia que deveria ter feito melhor. Emma o ajudou a levantar, boa luta, cabo. Seu wrestling é sólido. Não sólido o bastante, ele murmurou, saindo irritado. Emma voltou ao corner. Sullivan trouxe água, toalha. 3 lutas. Metade. Como está se sentindo? Cansada? Ótimo. Aceite isso. Eles estão cansados só de assistir. Você está cansada lutando e vencendo. Continue vencendo. Emma sentou. Os ombros queimavam. As pernas pareciam concreto. 3 lutas, uns 8 minutos de combate real, mas 8 minutos de intensidade absoluta, técnica pura, violência controlada. Nunca havia feito nada parecido, 3 oponentes treinados seguidos. Ela treinou para isso, sim, mas treino não era realidade. Realidade era estar ali respirando forte, sabendo que 3 homens ainda a esperavam. Ela pensou no pai em Mogadíscio. 4 inimigos. 11 minutos. 3. Costelas quebradas, ombro deslocado, concussão. Ele conseguiu. 11 minutos. Ela acreditava que talvez aguentasse 15 minutos totais. Talvez 20. Precisava aguentar. O árbitro chamou Tenente Reis versus Cabo Ryan Thompson. Thompson entrou cauteloso. 1,80 mamilos. Lute 82 quilos, magro, flexível, treinado em Muay Thai, o melhor striker da equipe. Emma o estudara mais que qualquer outro. Essa luta seria real, técnica contra técnica. Eles tocaram as luvas. Com respeito, senhora. Não vou cair como eles. Eu entendo. Lutem. Thompson adotou guarda clássica de Muay Thai, mãos altas, base firme. Ele testou com um low kick. Emma checou. Outro chute, outro cheque. Ele criava ritmo, padrões. 40 segundos de trocas técnicas, chutes baixos, tips, leitura de distância. Parecia uma luta profissional. Então veio uma cotovelada rápida e disfarçada. Emma escapou por centímetros. Respondeu com um direto. Thompson bloqueou. Separaram-se e voltaram a medir.
Um minuto havia passado quando Thompson soltou o jab direto low kick, com técnica perfeita, e Emma defendeu tudo. Ele então subiu um joelho veloz ao abdômen. Ela pegou o joelho com as duas mãos. Thompson ficou em um pé só comprometido. Emma girou o corpo, desequilibrando-o. Ele tentou se recuperar. Tarde demais. Emma saltou, envolveu o pescoço e um braço dele no ar, Flying Triangle Choke, e os dois caíram, já com o triângulo fechado. Thompson tentou postura, tentou levantar, tentou esmagá-la, mas Emma já tinha o ângulo. Puxou a própria canela, apertou o triângulo. Após quase 50 segundos de luta desesperada, Thompson bateu. 1 minuto e 44 segundos. Ele rolou para o lado, respirando, depois levantou e estendeu o punho. Impecável, senhora. Respeito. Você é bom cabo. O melhor de hoje. Ele saiu digno. A plateia rugia, até alguns marines aplaudiam. Emma derrotar a 4 marines treinados seguidos parecia inevitável, mas ela sabia da verdade e estava exausta. Braços trêmulos, pernas distantes, corpo no limite. 4 lutas em cerca de 14 minutos. Sullivan sabia. Faltam 2 os maiores e os melhores. É aqui que campeões nascem. É aqui que reis não desiste. Emma apenas acenou. Bebeu água, respirou, tentando recuperar em 2 minutos o que precisava de 2 horas. Do outro lado, restavam apenas Sargento Williams, o gigante, e Staff Sergeant Crawford, o campeão. Williams parecia nervoso. Tinha visto 4 homens maiores e mais fortes do que ela perderem. Crawford observava cálculo puro. O árbitro chamou Tenente Hayes versus Sargento Tyler Williams. Williams media 1,93 e pesava 109 quilos, o maior oponente da vida dela, mais de 50 quilos acima, 33 centímetros mais alto, envergadura absurda. O ringue tremia quando ele entrou. Emma se levantou com esforço, firmou as pernas. No centro, Williams olhou para baixo, quase culpado. Senhora, não quero machucá-la. Então não machuque, sargento. Apenas lute. Eles tocaram as luvas. As mãos dele eram enormes. As de Emma pareciam de criança. Williams avançou devagar, cuidadoso, sabia que correr seria suicídio. Com sua envergadura, podia controlar o centro, a distância forçar Emma a entrar no alcance dele. Emma circulava, mas os pés já pesavam. 4 lutas tinham deixado ácido lático, microtraumas e exaustão, reduzindo sua velocidade. Williams lançou um jab longo. Emma recuou. Outro jab. Ela escapou. Ele testava a distância com paciência, usando tamanho e alcance com inteligência. Emma precisava entrar na curta distância, mas estava cansada enquanto Williams estava fresco e podia mantê-la longe o quanto quisesse, desmontando-a golpe por golpe. Após 1 minuto, a plateia estava inquieta. A luta era lenta, técnica tensa. Emma observava, Williams era enorme e forte, mas lento, e quando cansava a mão esquerda dele, caía. Ela vira isso nos treinos. Precisava cansá-lo. Emma aumentou a pressão, obrigando Williams a jabear mais, mover mais, manter os braços altos. Ele respondeu com boxe básico, porém devastador com sua envergadura absurda. Aos 90 segundos, já respirava mais pesado. A mão esquerda ainda estava alta. Aos 1,45 ele lançou um direto de direita gigantesco. Emma abaixou, sentiu o ar do golpe. E viu a mão esquerda caiu 6 ou 8 centímetros. A abertura. Emma se moveu automaticamente, sem pensar, entrando por dentro da guarda dele, passando da envergadura, saltando em um flying armbar. O corpo dela ficou quase horizontal no ar. As pernas prenderam o braço direito estendido. Todo o peso dela puxou o braço dele para trás. Williams arregalou os olhos, tentou recuar, mas o braço estava travado. Eles caíram, ele de joelhos, o braço hiperestendido. Um estalo ecoou pelo ginásio. Williams gritou e bateu desesperado no tatame. Emma soltou imediatamente. Médicos correram. Dos Inmindiasetis. Davi venceu Golias. Física venceu força. A torcida explodiu. O barulho era ensurdecedor. Emma só ouvia o próprio coração.
Sullivan arrastou-a para o corner, sentou-a e colocou água em suas mãos. Beba. Respire. 2 minutos e a última luta. Emma bebia com as mãos trêmulas. Adrenalina, exaustão, emoção. 5 homens derrotados em 15 minutos. Cada técnica do pai, cada princípio do caderno, cada treino com Sullivan, tudo funcionou. Phantom Protocol funcionou. Mas faltava o mais difícil. Staff Sergeant Jake Crawford, 1,88, 1088. Kid e Golden Gloves. 12 anos de competição invicto e completamente fresco. Ele passara 20 minutos estudando Emma, ajustando sua estratégia. Emma olhou para o outro lado. Crawford aquecia com seriedade. A arrogância inicial havia sumido. Agora ele a via como ameaça real. Ele não cometeria erros. A equipe médica retirou Williams. Ele precisaria de exames, talvez cirurgia, mas se recuperaria. E Emma soltara o braço no exato instante do tap. Williams passou por ela e acenou com respeito. O árbitro se aproximou, tenente. Consegue continuar sim, senhor. Última luta. 3 rounds de 3 minutos. 1 minuto de descanso. Se ninguém finalizar, vamos aos juízes. Emma sabia que Crawford não levaria para a decisão, e ela também não. O árbitro chamou para o centro última luta tenente Emma Hayes versus Staff Sergeant Jake Crawford. Crawford parecia ainda maior de perto, ombros largos. Alcance maior, guarda impecável. Eles tocaram as luvas. A expressão de Crawford era neutra profissional. Você ganhou meu respeito esta noite, tenente. Mas isso acaba agora. Veremos Staff Sergeant. O árbitro recuou, ergueu a mão. Lutem. Crawford não avançou correndo. Não cometeu os erros dos outros Marines. Ele assumiu guarda de boxe perfeita, ortodoxa, pé esquerdo à frente, mãos altas, peso equilibrado. Soltou um jab rápido. Emma escapou. Outro jab. Ela esquivou de novo. Ele trabalhava a ritmo, distância, combinações boxe técnico preciso sem exageros. Emma circulava tentando economizar energia. O corpo gritava. 5 lutas, 17 minutos, quase nenhum descanso real. Crawford avançou e lançou jab direto. Emma bloqueou o jab. O direto raspou no ombro dela, tinha força. Ele tentou um hook. Emma abaixou, entrou na curta distância, tentou clinchar, tentou queda. Crawford espraulou defesa de wrestling surpreendentemente boa para um boxeador e a empurrou para longe, voltando à distância ideal. 30 segundos. Crawford controlava o ritmo à distância, forçando Emma a reagir. Ele soltou outra combinação, jab-jab, direto hook. O último hook acertou a orelha dela. A cabeça virou estrelas, surgiram na visão. A plateia reagiu. Crawford sentiu o momento e pressionou. Emma se cobriu, bloqueou a maioria dos golpes, mas um jab entrou e abriu seu lábio. Aquele gosto de cobre. 1 minuto. Crawford estava vencendo o round claramente. Emma estava lenta, exausta, atrasada meio segundo em cada reação. Ele lançou um direto. Emma escapou por fora e contra-atacou com um low kick, acertando sua perna da frente. Ele simplesmente absorveu. Nem tentou bloquear. E devolveu um direto que sacudiu a cabeça dela para trás. O round parecia interminável. Emma recuava, circulava, sobrevivendo, tentando achar uma brecha. Crawford era técnico demais, disciplinado demais. 2 minutos. Outra combinação entrou limpa. O olho direito dela inchava, o lábio sangrava, a visão turvando. Na cabeça dela, a voz de Sullivan. Quando você estiver machucada, cansada, pronta para cair. É aí que os reis mostram do que são feitos. 2 minutos e 30. Crawford estendeu um jab longo. Emma escapou. E viu. O ombro direito dele. No fim da extensão, só por uma fração de segundo, o rosto dele tensionou a velha lesão, exatamente o que ela tinha detectado na semana de observação. Mas Emma estava lenta demais para aproveitar. A abertura sumiu. A campainha tocou. Fim do round 1. Emma cambaleou até o corner, praticamente desabando no banco. Sullivan estava ali, água, toalha, gelo para o olho.
Ele está ganhando, Emma arfou. Não consigo tocá-lo. Consegue sim. Ele está protegendo o ombro direito. Eu vi. Você viu também. Pare de tentar ganhar no boxe. Você não é boxeadora. Você é grappler. Entre na curta distância. Derrube. Faça do seu jeito. Estou muito cansada. Então esteja cansada em cima dele. Cansada enquanto estrangula ele. Mas não cansada levando soco na cara. Sullivan segurou o queixo dela. Seu pai lutou por 11 minutos. Você lutou por 20. Mas esta é a luta que importa. Esta é a luta que vão lembrar. Então dê a eles algo para lembrar. O árbitro chamou. 1 minuto. Descanso acabado. Emma ficou de pé mal. Caminhou ao centro. Crawford parecia fresco, confiante, respirando tranquilo. Ele dominara completamente o primeiro round. Round 2, lutem. Crawford avançou com o mesmo boxe técnico limpo preciso. Um jab, Emma escapou. Outro jab, ela escapou. Mas desta vez Emma não recuou. Avançou. Entrou na curta distância. Crawford tentou clinchar e empurrá-la como antes. Emma agarrou o braço direito dele, puxou, enquanto ele empurrava usando a força dele contra ele, princípio básico do judô. O equilíbrio de Crawford mudou só um pouco o suficiente. Emma enganchou a perna dele e derrubou queda simples eficiente. Eles caíram juntos. Crawford tentou fechar a guarda a controlar por baixo, mas Emma passou direto automática, movendo-se com anos de grappling. Chegou ao side control. Crawford explodiu, tentou espaço, tentou levantar, Emma fluiu junto, virou água. Pegou as costas quando ele girou. A posição que ela queria. Crawford de bruços. Emma nas costas, ganchos dentro. Pernas firmes ao redor da cintura. Crawford era um boxeador excelente, mas não era grappler. Ele tentou levantar. Emma subiu junto, grudada nele. Eles chegaram aos joelhos. Crawford tentava sacudi-la, mas Emma fechou o body triangle impossível de quebrar à força. As mãos de Crawford protegiam o pescoço queixo baixo, defesa sólida graças ao boxe. Mas Emma era paciente. Sentia o coração dele acelerando. A respiração ficando pesada. O desgaste chegando. Ela começou a golpear as costelas, socos curtos, precisos, apenas para abrir espaço. Golpes legais a partir da posição de montada pelas costas. Não eram fortes o suficiente para causar dano sério, apenas irritantes desconfortáveis, forçando reação. Crawford tentou controlar as mãos dela, tentou agarrar seus pulsos, e isso abriu ligeiramente o pescoço dele. Os braços de Emma deslizaram entrando por baixo do queixo. Sua outra mão agarrou o próprio bíceps. Rear Naked Choke. A mesma finalização que derrotara Jackson, mas o queixo de Crawford estava baixo. Boa defesa. O estrangulamento não estava totalmente encaixado. Emma apertou mesmo assim, comprimindo a mandíbula, causando dor, deixando-o miserável. 30 segundos de luta, Crawford defendendo Emma, atacando nenhum dos dois, cedendo. Então Crawford errou. Cansado, frustrado, dolorido. Ele tentou arrancar o braço de Emma do próprio pescoço, usando as duas mãos, comprometendo completamente a defesa. Isso deixou o pescoço exposto. Emma ajustou de imediato, enfiou o antebraço mais fundo agora, atravessando a garganta dele e não a mandíbula. O estrangulamento encaixou de verdade. Crawford sentiu. Sabia. Seus olhos se arregalaram. Tentou baixar o queixo outra vez, tarde demais. O choke estava dentro. Ele tinha talvez 10 segundos antes de perder a consciência. Talvez menos. Emma sentia o pulso dele contra seu antebraço, rápido, desesperado. Crawford não bateu. Teimoso, orgulhoso. O mesmo orgulho que tinha iniciado toda aquela confrontação. A mesma arrogância que o fizera dizer: "Tenta não chorar, princesa." 5 segundos. Os movimentos dele ficaram lentos, descoordenados. 3 segundos. Os braços ficaram moles. O árbitro correu, verificou os olhos e acenou freneticamente. "Pare, pare!" Ele apagou, Emma soltou e rolou para longe.
Crawford caiu de rosto no tatame inconsciente e derrotado. O ginásio explodiu. 400 pessoas de pé gritando comemorando. O barulho era físico, uma onda sonora esmagadora. Emma ficou de joelhos, não conseguia levantar. Seu corpo não tinha nada mais para dar. Ela havia entregue tudo, cada técnica, cada princípio, cada grama de força e vontade. 6 homens, 6 vitórias, 22 minutos de combate real contra adversários maiores, mais fortes, mais experientes, e ela vencera todos. A equipe médica reanimou Crawford. Demorou mais desta vez 30 segundos inconsciente. Os olhos dele abriram. Confusão, desorientação, depois reconhecimento, depois vergonha. Ele olhou para Emma, ainda ajoelhada a 3 metros. Os olhos dele se encontraram, e naquele instante, algo passou entre os dois. Compreensão, reconhecimento, respeito. Emma se levantou com as pernas tremendo, caminhou até ele e estendeu a mão. Crawford a encarou, o orgulho lutando contra a honra. Finalmente ele pegou a mão dela, deixou que ela o ajudasse a levantar. O rugido da multidão aumentou, os cios gritavam: Phantom, Phantom, Phantom. Emma ergueu a mão de Crawford junto com a sua guerreiros, reconhecendo guerreiros. O gesto acalmou ligeiramente o público. Crawford inclinou-se para ela, falando baixo o suficiente para só Emma ouvir. Eu estava errado sobre tudo. Emma assentiu. Eu sei. Como? Porque você ainda está aqui, ainda levantando. A maioria dos homens teria batido. Você lutou até apagar. Isso é ser guerreiro Staff Sergeant. Gênero não muda isso. Os olhos de Crawford ficaram úmidos, não exatamente chorando, não exatamente contendo. Tenta não chorar, princesa. Foi isso que eu disse. Emma sorriu, sangue no dente, dividido, o olho direito quase fechado pelo inchaço. E aqui estou eu. Não chorando. Só vencendo. O árbitro ergueu a mão de Emma, oficial documentado, testemunhado por 400 pessoas. Ela fizera o impossível. Provara o que seu pai sempre soube, que técnica vence força, inteligência vence poder. E coração vence tudo. Master Chief Sullivan entrou no ringue e a abraçou com força. Seu pai está vendo pequena, e ele está tão orgulhoso. Emma finalmente permitiu que a sensação a atingisse. Exaustão, dor. Emoção, mas não lágrimas. Ainda não. Guerreiros não choram durante a missão. E a missão ainda não tinha terminado. O ginásio esvaziou lentamente nos próximos 30 minutos. A equipe médica examinou Emma e Crawford cuidadosamente. Sinais vitais, pupilas, coordenação, protocolo padrão para qualquer luta que termina em inconsciência. Emma sentou-se na borda do ringue, um saco de gelo no olho inchado. O lábio estava cortado, mas superficial. O corpo parecia ter passado por uma prensa hidráulica. Cada músculo doía. As mãos tremiam com a queda de adrenalina. Mas ela havia vencido 6 lutas, 6 vitórias. O impossível tornado real. Crawford estava sentado do outro lado, gelo no pescoço, onde o estrangulamento comprimiu. Emma viu o peso sobre ele, a realização esmagadora de ter estado errado, de ter sua visão de mundo quebrada, diante de 400 testemunhas. O capitão Morrison se aproximou. Sua expressão era neutra, mas Emma percebeu um traço de orgulho no canto da boca. Tenente Hayes, desempenho impressionante. A equipe médica diz que está liberada. Nada grave. Obrigada, senhor. O Staff Sergeant Crawford cumprirá os termos da aposta. Segunda-feira, 0800. Formação geral da base, ele fará seu pedido de desculpas. Morrison fez uma pausa. Esta noite você provou algo que vai além da capacidade física. Provou que a excelência transcende preconceitos. Depois que Morrison saiu, Emma e Crawford ficaram sentados no ginásio quase vazio. O silêncio entre eles já não era hostil, apenas pesado, carregado por tudo o que havia acontecido. Finalmente Crawford falou sem olhar para ela. Você podia ter me forçado a bater. Podia ter me deixado salvar a cara. Você escolheu o estrangulamento em vez do armbar. Preferiu me fazer apagar em vez de só machucar meu braço, como fez com Williams. Emma refletiu por um instante.
Você não aprenderia nada com o armbar. Você precisava acordar naquele tatame. Precisava entender o que é perder completamente, sem desculpas, sem sorte. Apenas técnica superior vencendo. Crawford assentiu devagar. Emily teria gostado de você. Emma esperou. Minha irmã? Ela queria ser fuzileira naval. Eu disse que ela era fraca demais, pequena demais, que colocaria pessoas em risco. A voz dele falhou. Ela morreu antes que eu pudesse pedir desculpas. Antes que eu pudesse dizer que estava errado. Passei 8 anos garantindo que nenhuma mulher me provasse errado sobre ela. Porque se elas conseguissem, significava que ela também poderia ter conseguido. E eu destruí o sonho dela por nada. Emma deixou a confissão assentar antes de responder. Sua irmã não morreu por causa das suas palavras, mas cada dia que você passa tentando impedir mulheres capazes de servirem, isso desonra a memória dela mais do que qualquer coisa. Eu sei disso agora. Crawford finalmente olhou para ela. Me ensine seu sistema, o protocolo Phantom. Deixe-me transmiti-lo. Deixe-me garantir que a próxima Emily não enfrente o que a minha enfrentou. Ou o que você enfrentou. Emma estendeu a mão. Crawford apertou. Não um aperto de mão, um pacto. Terça-feira. 0 a base a 0. Traga seu esquadrão. O fim de semana passou em recuperação, banhos de gelo, massagem terapêutica, sono. O corpo de Emma precisava de tempo para se recuperar de 22 minutos de violência máxima. Na segunda de manhã, ela já conseguia andar sem mancar, enxergar com os 2 olhos e enfrentar o que vinha a seguir. Às 08h no pátio principal, 500 militares em uniforme de gala, a base inteira reunida, oficiais e praças SEALs e equipe de apoio, 6 fuzileiros alinhados atrás de seu líder. Emma estava em posição de descanso ao lado do capitão Morrison, com o Master Chief Sullivan atrás dela. O sol da manhã já estava quente. Crawford marchou até o púlpito em impecável uniforme azul. Cada medalha perfeitamente alinhada, mas o rosto mostrava o peso do que estava prestes a fazer. Bom dia, sou o Staff Sergeant Jake Crawford, United States Marine Corps Force Recon. Estou aqui para emitir um pedido formal de desculpas. A voz dele ecoou por todo o pátio, firme e clara, sem hesitação. Tenente Emma Hayes. Todas as militares desta base, todas as mulheres que já usaram o uniforme das Forças Armadas dos Estados Unidos. Eu estava errado. Ele fez uma pausa. Completamente, totalmente, inexcusavelmente errado. Descartei uma guerreira apenas pelo gênero. Permiti que demônios pessoais se tornassem julgamento profissional. Disse coisas feitas para humilhar, não para avaliar. As mãos de Crawford tremiam levemente. No sábado, a Tenente Hayes derrotou meu esquadrão inteiro. 6 fuzileiros treinados consecutivamente, estando exausta. Ela fez isso com técnica, disciplina e espírito de guerreira que me humilha. Ela provou que capacidade não tem nada a ver com gênero, e tudo a ver com dedicação e habilidade. Ele virou-se diretamente para Emma. Tenente Hayes, você é tudo o que um guerreiro deve ser. Lamento por duvidar de você. Lamento por tentar quebrá-la. Tem meu pedido mais profundo de desculpas e meu mais alto respeito. Crawford prestou continência perfeita, precisa. Emma retribuiu. A salva de palmas começou com os SEALs e espalhou-se pelo pátio. Até alguns Marines bateram palmas. Quando a formação dispersou, Crawford aproximou-se de Emma perto do muro memorial. Isso não foi fácil, disse Emma. Não, mas foi necessário. Crawford olhou para os nomes gravados. Não posso desfazer o que fiz, mas talvez eu possa garantir que nenhum outro guerreiro capaz enfrente o que você enfrentou. Terça-feira de manhã, disse Emma. Começamos a tornar isso realidade. 8 semanas transformaram o esquadrão de Crawford. Emma ensinou o protocolo Phantom todas as manhãs. Mostrou como técnica vence vantagem física, como inteligência derrota a força bruta. Crawford tornou-se seu melhor aluno. Treinava com foco obsessivo, queria entender não só as técnicas,
mas os princípios porque funcionavam como funcionavam. Eles se tornaram algo inesperado amigos daqueles forjados em conflito e resolução, em respeito conquistado com sangue e suor. Emma descobriu que gostava de ensinar, de desmontar o sistema do pai, explicar a física, observar a compreensão surgir nos olhos dos alunos. Então chegou a terça-feira que mudou tudo. Emma estava conduzindo o percurso de obstáculos com o esquadrão de Crawford, quando o capitão Morrison a encontrou. Tenente Hayes, sala de conferência imediatamente. Traga o Staff Sergeant Crawford. Eles correram para o edifício administrativo. A sala de conferência estava cheia de oficiais superiores e um civil cujo terno gritava CIA. Sentem-se, disse Morrison, voz seca profissional. Temos uma situação. Iêmen. 8 contratantes americanos feitos reféns há 3 dias por uma célula terrorista. A inteligência os localiza em um complexo nos arredores de Sayun. Estamos montando uma força de resgate. SEAL Team 5 à frente, Marine Force Recon em apoio. Os olhos de Morrison fixaram-se em Emma. Tenente Hayes, você comandará o elemento de CQC. 12 operadores misto de SEALs e Marines. Sua missão tirar aqueles reféns vivos. O coração de Emma disparou. Uma missão real, vidas dependendo de suas decisões. Sim, senhor. Eu aceito. Staff Sergeant Crawford, seu esquadrão fará parte do elemento da Tenente Hayes sob o comando dela. Algum problema? Crawford não hesitou. Não, senhor. É uma honra. Seguiram-se 72 horas de caos controlado, atualizações de inteligência, verificação de equipamentos e ensaios. Emma desenhou o plano de assalto, usando tudo o que aprendera, tudo o que seu pai escrevera, tudo o que Sullivan a ensinara. Na noite da missão, Emma estava no convoo do USS Winston Churchill, enquanto o sol pintava o céu de laranja e vermelho. Master Chief Sullivan a encontrou na amurada. Havia puxado cordas para estar lá. Não deixaria Emma fazer isso sem ele observar. Seu pai ficou em um convés como este antes de Mogadíscio, disse Sullivan. Mesmo pôr do sol, mesma energia nervosa. Emma assentiu. Estou com medo, Master Chief. E se alguém morrer por causa da minha decisão, então você vive com isso como todo comandante da história. Mas Emma, seu plano é sólido. Seu time está pronto. Confie em si mesma. Confie no seu treinamento. Confie que seu pai sabia o que estava fazendo quando criou o Phantom Protocol para você. Às 21h, os 12 operadores reuniram-se no hangar, equipamento completo, armas, visão noturna prontos. Emma se colocou diante deles. 12 pares de olhos esperando que ela liderasse. Senhores, 8 americanos estão em mãos inimigas. 4 dias de cativeiro. Cada hora aumenta o risco de execução. Nosso trabalho é simples: entrar, tirar, trazer todos vivos. Ela ativou a tela de briefing, imagens de satélite. 3 edifícios. Os reféns estavam na estrutura central, segundo andar, pelo menos 6 guardas. Inserção por RHIBs aqui, apontou. Aproximação terrestre de 2 milhas. Hora do ataque 03/00, quando o ritmo circadiano está mais baixo, quando os guardas estão cansados. Emma explicou cada fase, cada contingência. Crawford fez perguntas específicas. Os SEALs sugeriram ajustes. No final, todos conheciam seu papel. Regras de engajamento. Força letal autorizada. Mas a segurança dos reféns é prioridade absoluta. Se tiver de escolher entre atirar ou arriscar um refém, você não dispara. Aceitamos risco para nós, nunca para eles. Pausa. Perguntas. Silêncio. Equipem-se. Lançamos em 30. A inserção foi perfeita. 2 RIBs tocaram a areia às 02h15. Sem contato. A equipe avançou rápido, silenciosa, 2 milhas e 40 minutos por terreno difícil e escuridão. Emma liderava Crawford, logo atrás o restante do stack seguindo. Alcançaram o perímetro às 02h55. Pela visão noturna, Emma observou o complexo, 3 sentinelas entediados fumando, conversando totalmente alheios. Sinalizou com a mão. 3 snipers SEAL posicionaram-se. Emma contou nos dedos 3, 2, 1. 3 disparos suprimidos.
3 sentinelas caídos. Silêncio total. Emma avançou. O Stack acompanhou como uma máquina. Chegaram à porta. A carga de arrombamento de Crawford posicionada. Contagem silenciosa. 3, 2, 1. Explosão moldada. A porta cedeu. Emma entrou primeiro. HK-416, levantado visão noturna colorindo o mundo em verde e branco. Corredor limpo. Avançou. O Stack fluía atrás 12 operadores, um único organismo. Contato 3 hostis no cômodo seguinte, armados reagindo. Emma disparou rajadas controladas, 2 tiros no tórax, alvo abatido. Crawford eliminou o segundo. Um SEAL o terceiro. 7 segundos, 3 ameaças neutralizadas. Continuaram. Escada. Emma subiu na frente o funil fatal, mas inevitável. No topo, outro corredor. Vozes árabes irritadas confusas. Eles tinham talvez 60 segundos. Emma acelerou. Limpou o corredor. Encontrou a porta trancada. Shotgun breach de Crawford. Um disparo na fechadura, porta aberta. 8 americanos dentro amarrados, assustados, mas vivos. A equipe entrou cortando amarras, verificando ferimentos, preparando evacuação. Então tiros vieram de baixo, mais hostis. O complexo estava desperto. Movam, comandou Emma. Os reféns conseguiam correr. A equipe os levou até as escadas. Crawford e 3 Marines seguraram a retaguarda, fogo de supressão ganhando tempo. Desceram metade do caminho, movimento no corredor, um inimigo virando a esquina com a arma levantada. Emma atirou primeiro. 2 balas. Ameaça abatida. Continua em térreo. Porta da frente a 20 metros. Mas o pátio estava iluminado, clarões de disparos por toda parte. Pelo menos 15 hostis. Saída frontal seria suicídio. Porta dos fundos. Encontre a Crawford. Ele e seus Marines se separaram. Emma e os SEALs seguraram posição, tiros metódicos, cada disparo contado. A voz de Crawford veio pelo rádio. Caminho limpo para exfil mover, ordenou Emma. Retirada sob fogo. Reféns no centro, operadores em perímetro, todos avançando para a posição de Crawford. Saíram pela porta dos fundos e entraram na escuridão além das luzes do complexo. A noite os engoliu. A equipe era treinada para isso. Os inimigos não. Correram 2 milhas até a praia. Os reféns fora de forma e traumatizados avançavam tropeçando, mas o medo lhes dava velocidade. A 1 quilômetro da praia, a emboscada aconteceu. Ráfagas de disparos surgiram da linha de árvores, 15 hostis. Armas pesadas, uma metralhadora PKM rasgando o solo. A equipe de Emma caiu no chão e respondeu ao fogo, mas estavam presos. Não podiam avançar com reféns em área aberta. Crawford percebeu primeiro o flanco, uma depressão no terreno que contornava a emboscada. Reis, vamos flanquear! Gritou Crawford. Suprimam por 30, cópia! Emma passou sua arma para a rajada total. Os SEALs acompanharam. Máxima potência de fogo cobrindo do movimento de Crawford. Ele e 4 Marines avançaram como fantasmas rápidos baixos. Conseguiram chegar atrás da emboscada. Emma viu os clarões de tiro mudarem de direção. A equipe de Crawford engajava pela retaguarda. A emboscada desmoronou. Cercados por 2 forças, os hostis foram eliminados, profissional eficiente. Então Emma ouviu a voz de Crawford, tensa, ferida. Fui atingido. Perna direita. Não consigo andar. Emma decidiu instantaneamente. Equipe, protejam os reféns. Levem-nos ao ponto de extração. Eu vou voltar. Negativo, disse Sullivan pelo rádio, falando desde o navio. Você é a comandante. Envie outra pessoa. Nem pensar, Master Chief. Emma já corria disparando pelos 60 metros, sob fogo inimigo, balas passando perto de sua cabeça. Encontrou Crawford atrás de uma pedra, perna direita, sangrando, o torniquete aplicado, o treinamento correto. Mas ele não podia andar. O que você está fazendo? Arfou Crawford. Você deveria cale a boca. Emma agarrou o colete dele e o ergueu sobre os ombros. Fireman's carry.
195 libras de Marine sobre seu corpo de 125 libras. Física alavanca técnica. Ela correu com Crawford no ombro, pernas queimando, pulmões em chamas, fogo inimigo, vindo de múltiplas direções. Crawford revidava como podia, cobrindo a retirada. 50 metros. 40. 30. A visão de Emma estreitava túnel de exaustão. Ela não sentia mais as pernas, apenas avançava. Um pé. Depois o outro. 20 metros. A equipe criava um corredor seguro com fogo de cobertura. 10 metros. As pernas de Emma cederam. Ela caiu. Crawford rolou para fora. Médicos SEAL o pegaram e o arrastaram os últimos metros até a cobertura. Emma ofegava, incapaz de mover-se. A voz de Sullivan surgiu no rádio: apoio aéreo a caminho. 30 segundos. Segura em posição. Cópia, respondeu Emma. F-18 Hornets rasgaram o céu. Os canhões de 30 mm aniquilaram as posições inimigas. O fogo cessou instantaneamente e para sempre. Os helicópteros de extração pousaram na praia MH-60. Emma ajudou a embarcar os reféns, contou as cabeças 8. Depois sua equipe contou novamente 12 operadores, todos vivos. Crawford foi o último, os médicos cuidando da perna. Ele segurou a mão de Emma enquanto o carregavam. Você salvou minha vida. Depois de tudo o que fiz. Você é meu Marine agora. Staff Sergeant. Guerreiros não deixam ninguém para trás. Emma apertou sua mão. E além disso, temos treino na terça. Você não vai escapar. Crawford riu, depois gemeu de dor. Sim, senhora. Os helicópteros decolaram. O Iêmen sumia abaixo. Missão concluída. 8 reféns resgatados. 0 mortos americanos. 1 ferido. Ele se recuperaria. Emma apoiou-se contra o interior do helicóptero, fechou os olhos e deixou a exaustão tomar conta. Ela havia conseguido liderado uma missão real, salvado vidas, provado que o sistema de seu pai funcionava não apenas no treinamento, mas no combate real onde importava. 6 meses depois, a tenente-comandante Emma Hayes estava em uma instalação de treinamento do DEVGRU, em Dam Neck Annex, Virginia Beach. A promoção veio com o novo posto SEAL Team 6, a unidade mais elite da Guerra Especial Naval. A missão no Iêmen fez sua carreira. A Marinha reconheceu sua liderança, sua precisão tática, sua habilidade de unir elementos diversos e fazê-los funcionar. Crawford se recuperou completamente. A Marinha lhe ofereceu uma posição como ligação de Marines para o DEVGRU. Ele aceitou imediatamente. Agora, Emma ensinava combate avançado corpo a corpo. 32 alunos de todos os ramos de operações especiais: SEALs, Rangers, Marine Raiders, Air Force Pararescue. 30 homens, 2 mulheres. Crawford era seu assistente. Ele dominara o Phantom Protocol durante a recuperação. Sabia ensiná-lo quase tão bem quanto Emma. A lição do dia focava desvantagens de tamanho. Emma chamou num voluntário um Ranger enorme, 1,95 minutes e 104 quilos. Tamanho importa no combate, disse Emma à turma, mas não da forma como muitos pensam. Este Ranger tem 36 quilos a mais do que eu, 18 centímetros de vantagem de alcance, todas as vantagens físicas. Mas observem, ela demonstrou velocidade, superando força, flexibilidade, vencendo rigidez, inteligência, derrotando poder. O Ranger colaborou bem, caiu, rolou, deixou Emma brilhar. Depois da aula, uma Ranger levantou a mão. Senhora, como superamos o aspecto mental. Todo mundo dizendo que somos pequenas demais, fracas demais. Emma sorriu. Você não supera. Você torna isso irrelevante. Torna-se tão excepcional que sua capacidade fala mais alto que a dúvida. Você conquista respeito por excelência inegável. Crawford acrescentou. E para aqueles como eu que duvidaram, nós aprendemos. Às vezes do jeito difícil. Eu fui estrangulado até apagar na frente de 400 pessoas. A melhor lição da minha vida. A turma riu. O treinamento continuou. Após os alunos saírem, Crawford aproximou-se de Emma, tenente-comandante. Sua reunião das 16 horas é em 10 minutos. Emma conferiu o relógio.
Certo. A reunião que ela pensava durante a semana toda. Obrigada. Cuide do equipamento. Já está feito, senhora. Emma mudou para o uniforme de gala e atravessou o complexo do Devgru em direção ao Jardim Memorial. O granito negro com nomes gravados era um lugar de memória, e o Master Chief Sullivan a esperava ali aposentado do serviço ativo, mas ainda na área, dando consultoria a aulas ocasionais e permanecendo disponível para os operadores que treinara ao longo de 3 décadas. Ele parecia mais velho, com 63 anos, mais grisalho e marcado, mas os olhos continuavam afiados. Master Chief, Emma. Não era uma saudação profissional, mas o calor genuíno de família. Como vai o ensino? Ele perguntou. Bem. Muito bem. Desmontar o sistema do meu pai e ver os alunos entenderem. Parece certo. Seu pai adoraria isso. Ele sempre disse que o Phantom Protocol deveria sobreviver a ele. E parece que vai. Eles ficaram em silêncio confortável diante dos nomes tantos irmãos perdidos, tantos amigos, o preço de ser a ponta da lança. Emma encontrou o nome do pai, tocou as letras gravadas. Master Chief James Hayes. O mesmo ritual, a mesma conexão 13 anos depois. Recebi a ligação hoje, disse Emma baixinho. Comando da Força Tarefa, Afeganistão. Alvos de alto valor. 6 meses no mínimo. Vai aceitar? Não sei. Parte de mim quer continuar provando que aquela noite de sábado não foi sorte, que o Iêmen não foi acaso. Sullivan ficou em silêncio, depois disse. Seu pai me disse algo na noite antes de morrer, antes da operação da qual não voltou. Emma esperou. Ele disse que ser guerreiro não era sobre lutar, nem sobre vencer, nem sobre provar alguma coisa. Era sobre chorar pelos irmãos que você perde, enxugar os olhos e voltar ao trabalho porque a missão continua e alguém precisa ficar de guarda. Ele disse que guerreiros choram porque são fortes o bastante para sentir tudo e lutar mesmo assim. Fortes o bastante para quebrar e ainda permanecer de pé. As lágrimas vieram e Emma não as conteve desta vez, vinham quentes, profundas pelos 13 anos, sem o pai, pelo peso do legado. Sullivan apertou seu ombro. Você tenta não chorar desde os 13 anos? Desde que aqueles oficiais trouxeram a bandeira. Você virou pedra, água, ar, tudo menos humana. Crawford me disse, tente não chorar, princesa, como se chorar fosse fraqueza. E o que você aprendeu? Que ele estava errado. Chorar não é fraqueza. Não chorar quando você precisa, isso sim é fraqueza. Sullivan assentiu. Seu pai chorava depois de cada missão em que perdíamos alguém. Ia para um lugar privado, deixava sair depois, secava o rosto e voltava ao trabalho. O melhor operador com quem já servi, o homem mais forte que conheci. E ele chorava. Nesse momento, Crawford apareceu na entrada, hesitou, mas Emma o chamou. Ele se aproximou respeitoso. Desculpe interromper, senhora. O briefing da Força Tarefa do Afeganistão foi adiado 48 horas. O comando quer revisar suas recomendações sobre a equipe. Emma olhou para Sullivan, para Crawford e para o nome do pai. Diga que preciso de 72 horas. Crawford assentiu, virou para sair e parou. Senhora, a senhora é o que um guerreiro deve ser. Seu pai estaria imensamente orgulhoso. Depois que Crawford saiu, Emma disse a Sullivan, vou aceitar o destacamento. Não para provar nada, mas porque é a missão. Porque terroristas precisam ser detidos. Alguém tem que fazer isso. Seu pai concordaria. Mas quando eu voltar, quero licença de verdade. Ir para casa, ver minha mãe, ficar diante do túmulo do meu pai, contar tudo, processar, sentir ser humana. Sullivan a abraçou como um pai. É a decisão mais inteligente que você fez em anos. Seu pai aprovaria. Eles ficaram ali, 2 guerreiros num jardim de nomes, lembrando, honrando e se preparando. Emma se afastou, secou o rosto e ajeitou o uniforme. Hora de fazer o briefing. O que vai dizer? Que a missão continua, que temos trabalho, que há pessoas que precisam de nós e que estamos prontos. Sullivan sorriu. Seu pai dizia algo mais antes das missões.
Tente não chorar, minha menina. Mas se chorar, que seja depois da missão. As lágrimas vêm depois da luta. Aí você limpa o rosto e volta ao trabalho, porque é isso que guerreiros fazem. Emma caminhou em direção à sala de briefing. Crawford juntou-se a ela. Staff Sergeant, obrigada por aprender, por mudar, por admitir que estava errado. Obrigado por me mostrar o caminho certo, por salvar minha vida no Iêmen. Devo tudo à senhora. Você não me deve nada. Mas se quiser retribuir, ajude-me a treinar a próxima geração. Garanta que capacidade seja o único padrão que importa. Fechado. Eles entraram na sala. 12 operadores esperavam a equipe que Emma lideraria no Afeganistão rumo ao perigo. Guerreiros prontos para segui-la porque ela provou seu valor repetidas vezes até que a dúvida se tornasse impossível. Emma os encarou e pensou no pai, em Sullivan, em Crawford, em tudo o que a trouxera até ali. Senhores, temos 6 meses de trabalho pela frente. Vamos falar sobre como vamos fazer a diferença. O briefing começou, planos desenvolvidos, perguntas feitas, contingências exploradas, o trabalho de guerreiros se preparando para a guerra. Naquela noite, em seus aposentos, Emma sentou-se à mesa com o caderno do pai, o tridente dele, o faixa preta, desgastado artefatos de um legado que ela carregava adiante. Pensou em tudo, as 6 lutas, a transformação de Crawford, o Iêmen, o ensino, o próximo destacamento. Tudo conectado por um único fio, a visão que seu pai tivera do que ela poderia se tornar. Emma pegou uma caneta, abriu seu próprio caderno e escreveu: Pai, há 13 anos. Você me deixou o Phantom Protocol. Hoje estou acrescentando a ele porque o sistema não é só técnicas, são princípios. E o princípio mais importante que você me ensinou foi este: guerreiros não são definidos por nunca cair. Somos definidos por levantar de novo. Não somos definidos por nunca chorar. Somos definidos por enxugar os olhos e continuar a missão. Você me disse para tentar não chorar, mas também me mostrou que chorar não nos torna fracos, nos torna humanos. E humanos que escolhem lutar apesar disso. Esses são guerreiros. Estou levando uma equipe para o Afeganistão. Vamos caçar terroristas, salvar reféns, fazer o trabalho que precisa ser feito. E quando eu voltar, vou ficar diante do seu túmulo e contar tudo. Até lá, saiba disto, você criou algo maior que você mesmo. O Phantom Protocol não é só meu agora. É do Crawford. É de cada aluno que ensino. É de cada guerreiro que aprende que técnica vence. Força, inteligência vence tamanho e coração vence tudo. Obrigada por me preparar, por acreditar em mim, por criar um sistema que prova que capacidade não tem gênero. Eu te amo. Eu sinto sua falta. E eu vou te deixar orgulhoso. Emma. Ela fechou o caderno e colocou ao lado do de seu pai 2 gerações de guerreiros. 2 livros de conhecimento, ambos ensinando a mesma lição verdadeira: força não é nunca quebrar. É quebrar e escolher curar, escolher ficar de pé, escolher lutar. 3 semanas depois, Emma embarcou em um C-17 com Crawford e sua equipe ao redor dela, prontos para 6 meses de operações. Quando o avião decolou de Virginia Beach, Emma tocou as dog tags do pai gastas por 13 anos, um lembrete de legado de padrão de amor. Um jovem Ranger à sua frente notou: São do seu pai, senhora, sim. Ele era um SEAL. Foi morto no Afeganistão 2011. Sinto muito. Não sinta. Ele morreu fazendo o que amava, protegendo sua equipe e servindo seu país. Emma sorriu. Ele me ensinou tudo sobre ser guerreiro. A lição mais importante foi que tente não chorar. Não tem a ver com ser durão. É sobre o momento. Senhora, guerreiros choram. Nós só escolhemos quando. Choramos depois da missão, depois do trabalho feito, depois de merecermos o direito de sentir tudo o que seguramos. Emma olhou para sua equipe. E depois, limpamos o rosto. E nos preparamos para a próxima missão, porque o trabalho nunca termina. A luta continua. E alguém precisa ficar de guarda. O Ranger assentiu entendendo. Emma fechou os olhos.
Daqui a 6 meses, ela voltaria para casa, tiraria sua licença, visitaria a mãe, ficaria diante do túmulo do pai, choraria o quanto precisasse, processaria o peso de tudo. Mas por agora, ela tinha uma missão, guerreiros. Dependiam dela, inimigos precisavam ser detidos e reféns precisavam ser salvos. Por agora, ela era a tenente-comandante Emma Hayes Devgru, operadora fantasma guerreira filha de seu pai. E ela havia aprendido a verdade: guerreiros choram. Choram pelos caídos pelo peso, porque o trabalho quebra pedaços de você, e só os quebrados sabem o que é continuar. Eles choram, enxugam os olhos e voltam ao trabalho. Não porque alguém disse tente não chorar, mas porque são guerreiros.